Tira ou tirinha, já sabemos que é um subgênero derivado da história em quadrinho. É só um. Se tiver dois ou mais, o normal é que seja chamado de história em quadrinho. Gênero derivado de história em quadrinho. Curto, pode apresentar de 1 a 4 quadros. 1, 2, 3, 4 quadros. Okay. O objetivo, em tese, é função estética. Uma reflexão aí, divertir. Divertir a função estética. Não tem um objetivo específico. Não é utilitário. Mas pode promover reflexões filosóficas, existenciais, metalinguísticas, amorosas. Estrutura, mesmo componente da história em quadrinhos. Aí, tudo bem. É muito narrativo. Muito narrativo. É uma narrativa, é uma história. Suporte maleável, manuseável, portátil, papel mais comum. Questão do Enem. Quadrinhos dos anos 10. Um gatinho abandonado. Precisamos arrumar uma casa para ele. Vamos nos mobilizar pela internet? E existe ali, à direita, um morador de rua. Então está todo mundo preocupado com o bicho, enquanto o ser humano está passando por maus bocados. A reflexão, sem dúvida, tá, é a mobilização nas redes sociais para questões relativas aí ao maltrato, ao abandono de animal e não a preocupação com o abandono humano. Ok, caráter social. Muito boa aqui a tirinha, o quadrinho. Na tirinha, o autor utiliza estratégias para atingir sua finalidade comunicativa, gênero textual, objetivo. Considerando os elementos verbais e não verbais que constituem o texto, o objetivo do texto é incentivar o uso da tecnologia na comunicação contemporânea. Não, é fazer uma reflexão acerca do abandono de animais e do abandono humano, engajamento para resolver o problema dos animais, mas a despreocupação com o humano. A letra A é absurda. O objetivo da tirinha é mostrar o empenho do homem na resolução de problemas sociais. Não, é criticar a falta de empenho na resolução de problemas sociais. Bem errado. O objetivo é atrair a atenção do leitor para a generosidade das pessoas. Não, há uma crítica, como já vimos anteriormente. Chamar a atenção para o constante abandono de animais. Não. O objetivo é chamar a atenção para o abandono humano, para a despreocupação, tá, com a condição do igual, do ser humano. Fazer uma crítica à situação social contemporânea. Sem dúvida, é a letra E. Absurdo. Não sei se quem é absurdo, sim. Sei que é. Tá? Então não há uma preocupação social. O cidadão não está nem aí para o outro. Essa é a ideia. Letra E é muito boa. A tirinha, muito boa reflexão, muito boa questão. Notícia. A notícia é uma narrativa verídica. Tá? A narrativa pode ser ficcional. Em geral fala narrativa, gênero épico. A gente pensa em ficção. Mas a notícia é um relato. Relato é quando conta um negócio que aconteceu mesmo. Tá? Relato de um evento próximo ao momento de produção e ainda um evento relevante. Sempre aparece tudo organizadinho aqui para você ter noção, tá, do que é o texto. É um negócio bem explicado, deveria ser bem explicado. Relato de fatos recentes de grande relevância para o público leitor. Isso é notícia. O objetivo é informar acerca de um evento importante para uma comunidade. Manuel, por que para uma comunidade? Pega um programa sensacionalista. Interessa para quem quer fazer um Enem e tirar uma nota boa? Não. Só para quem fica falando bolsomito, tá? Quem fica fazendo porcaria aí no mundo. O que me interessa ali, ó, o objetivo é informar para determinada comunidade. É por isso que há pessoas que leem o Super. O Super é um jornalzinho aqui, de Belo Horizonte, de 25 centavos, que tem um público específico. Eu não vou colocar a mão no Super. Não tem para quê. Você também não, é óbvio. Estrutura, tem um título e depois tem um parágrafo que responde quem fez o que, onde, quando, como, porquê e para quê, em geral. Depois há um relato dos fatos. Em geral, tá, a notícia é narrativa, muito narrativa. Só lembrando que é uma narrativa verídica, um relato. Tá? Expositivo também, não é? Até porque você lê e fica sabendo. Quando você lê e fica sabendo, chama-se exposição, tá? Ou informação. Em geral, aparece no jornal. Muito comum aparecer no jornal. Há notícias lidas no rádio, tá? Há notícias lidas na televisão. Há notícias que são postadas na internet, nos grandes portais. Pouco comum na revista, mas pode aparecer. Mano, eu queria tanto saber a diferença de notícia para reportagem. Eu também. Tá? A diferença é, a notícia está muito ligada ao momento da produção. Tá? Acontece no dia seguinte, já aparece no jornal. Ou então na hora seguinte, ou quase na mesma hora. Notícia é isso, é curto. A reportagem não, a reportagem é longa, a reportagem é um estudo
daquele evento, daquele acontecimento. Eu chamaria, assim, com uma licença poética, a reportagem de um ninho textual, um nicho textual. Existem vários gêneros. Existe na reportagem, existe foto, existe legenda de foto, pode haver gráfico, há notícia, há entrevista, há depoimento, pode haver até um artigo, se o assunto for muito relevante. Tá? Então, quando há uma análise do fato, é uma reportagem. Quando há uma narração muito rápida, chama-se notícia. Essa é a diferença. Questão. Assaltantes roubam no ABC 135 mil figurinhas da Copa do Mundo. 5 assaltantes roubaram 135 mil figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2010 na noite de segunda-feira, 21, em Santo André, no ABC. Segundo a assessoria da Trilog, empresa que distribui os cromos, ninguém ficou ferido durante a ação. O roubo aconteceu por volta das 23h30. Armados, os criminosos renderam 30 funcionários que estavam no local durante cerca de 30 minutos e levaram 130 caixas, cada uma contendo 1.000 figurinhas. Cada pacote com 5 cromos custa 75 centavos de real. Procurada pela G1, a Panini, editora responsável pelas figurinhas, afirmou que a falta dos cromos em algumas bancas não tem relação com o roubo. Segundo a editora, isso se deve à grande demanda pelas figurinhas. Vamos ver o que o Enem quis com esse texto. A notícia é um gênero jornalístico. No texto, o que caracteriza a linguagem do gênero jornalístico é o uso de expressões linguísticas populares, palavras de origem estrangeira, variantes linguísticas regionais, termos técnicos científicos, formas da língua padrão. Espera-se que a notícia seja redigida na norma padrão culta, o que não acontece com o jornal super. Tá? Marque-se a letra E de escola. O normal, evidentemente, é a linguagem formal, padrão e culta. Vou ao último gênero textual destacado, que é um artigo de opinião muito relevante para a sociedade. É o seguinte, o artigo de opinião é um texto opinativo. Daqui a pouco eu leio o que está escrito aqui do lado. É um texto opinativo. Um cidadão, em geral, autoridade em uma área ou reconhecido em uma área, escreve sobre um assunto relevante para ele e para a sociedade. O artigo de opinião é assinado. É por isso que está escrito aqui, o artigo de opinião forma um corpo distinto na publicação, no jornal ou na revista. Traz a interpretação do autor sobre um fato relevante para a comunidade. Tá? Então, é um texto, tem a estrutura parecidinha com a dissertação que você vai escrever lá para o Enem. Tá? Tem título facultativo no Enem, mas no artigo obrigatório. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? A linguagem também é um pouco diferente. Você deveria usar uma linguagem formal, padrão e culta. O artigo de opinião pode ter uma linguagem até informal por vezes. Ótimo. Então, é um texto de natureza expositiva e argumentativa, que traz uma interpretação de um autor relevante em uma área sobre um fato relevante para a sociedade. Objetivo, expressar um ponto de vista específico sobre questão relevante. Eu coloquei idiosincrático, é muito pessoal. O artigo de opinião é assinado, então, do ponto de vista só daquele cidadão que escreveu. Sei lá, Josias de Souza, tá? Sei lá, Marilene Felito, tá? Sei lá, Roseli Sayão. Artigo de opinião. Estrutura, como eu disse, é muito parecidinho com a dissertação. Título, introdução, desenvolvimento e conclusão. É assinado o artigo. É muito informativo, deveria ser, tá? E opinativo, muito. Uma pessoa que respeita a sua cara e se respeita, deveria comprovar o que fala, tá? Artigo de opinião deveria ter prova concreta. O caboclo não pode sair falando só o que ele acha, não, tá? Pelo amor de Deus. Na dissertação a mesma coisa, você vai comprovar o que você fala. O Enem vem moralizar aí o ensino, tá? E a escrita, graças a Deus. Suporte, jornal, em geral, jornal e revista. Ó, questão do Enem. Pesquisa da Faculdade de Educação da USP mostrou que quase metade dos alunos que ingressam nos cursos de licenciatura em Física e Matemática da universidade não estão dispostos a tornar-se professores. O detalhe inquietante é que licenciaturas foram criadas exatamente para formar docentes. A dificuldade é que, se os estudantes não querem virar professores, fica difícil conseguir bons profissionais. Resolver essa encrenca é o desafio. Olha a linguagem coloquial, encrenca. Salários são, por certo, uma parte importante do problema, mas outros elementos, como estabilidade de carreira e prestígio social, também influem. Aqui deve ser um fragmento, 3 parágrafos apenas, não tem título, tá? O Hélio Schwartzman
que é um cidadão respeitável, escreve na Folha de São Paulo bastantes vezes, muitas vezes. Ele fala sobre a falta de professores no mercado. E ele até indica uma causa. A causa é: o cidadão entra para poder fazer um curso de física e matemática, um curso para poder dar aula e não quer dar aula. Tá? Muito bom aqui esse fragmento, bastante bem escrito, e o Enem pediu isso aqui. Identificar o gênero textual é um passo importante na caminhada interpretativa do leitor. Para isso, é preciso observar elementos ligados à sua produção e à recepção. Reconhece-se que esse texto pertence ao gênero artigo de opinião devido a quê? Por que é artigo? Porque o suporte é um jornal de grande circulação. Não, no jornal pode aparecer editorial, obituário, horóscopo, classificado. Então, nem tudo que está no jornal é um artigo. A letra A é muito ruim. É um artigo porque devido ao lugar atribuído ao leitor, interessado no magistério. Todo artigo fala de temas ligados ao magistério, isso é um absurdo, um desrespeito. A letra B é bastante ruim. É um artigo de opinião pelo tema, o problema da escassez de professores. Todo artigo de opinião fala de escassez de professores, absurdo. Não, não é o tema, não é o leitor-alvo, nem é o suporte. Função do gênero: refletir sobre a falta de professores. Sim, a função do artigo de opinião é refletir sobre um tema relevante para a sociedade. Ali no artigo que é assinado, vai aparecer um ponto de vista muito específico daquele cidadão que, em tese, é autoridade naquela área. A letra D é fenomenal. É um artigo porque a linguagem é formal e denotativa. Pode até, não é a linguagem que define o artigo, pode até haver umas metáforas, tá? Uma figuração, uma linguagem figurada e conotativa. Sem dúvida, o artigo, ou o texto é um artigo porque se propõe a refletir sobre uma questão relevante. Essa foi a análise de todos os temas que já apareceram na prova de interpretação, de compreensão. Você viu todos os temas e todas as habilidades. Excelente prova e bons estudos, sem dúvida. Abraço.